Salve, salve para você que nos acompanha a partir de agora ao vivo, aqui pela TV Você, iniciando mais uma edição do nosso TV Você em Pauta. Hoje, Robson, que dia é hoje? 7? Hoje. 7. Hoje é 7. 7 do 7, ó. Hashtag fica a dica. 7 de julho de 2025. Eu sou o Rafael Furquinho, não me recordo se eu já falei, mas estamos juntos em mais uma edição do nosso TV Você em Pauta, para você participar comigo. E antes de eu passar os recados que são necessários aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo de toda segunda-feira, eu preciso chamar ele, que é o meu fiel escudeiro, o Dan Stubach do Cerrado. Possui barba, mas tem 10 dedos. Eu estou falando dele, o grande e elétrico Robson Mendonça. Boa tarde para você. Boa tarde, Furquinho. Boa tarde, pessoal da TV Você. Boa tarde a você aí acompanhando a gente ao vivo pelas redes sociais, pelos principais canais de streaming. Estamos aqui para mais uma segunda-feira de debate. Furquinho, manda aí. Tudo bem, senhoras e senhores, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, só avisar vocês, www.tvvocê.com.br, para você ir lá no nosso site, acompanhar todo o conteúdo que é produzido aqui. Não quer ir no site, não está com vontade de ir lá, não tem problema. Se você tiver com o seu smartphone na mão, com o seu YouTube aberto, tem como chegar lá na TV Você Catalão. Tem sim, através do @TV Você Catalão. O mesmo endereço serve para ir ao Instagram, TikTok, então TV Você Catalão, como eu sempre falo aqui, sem preguiça, TV VOCE, certinho? Ô Robson, só me instrui aqui, o QR Code está aqui na... Está aqui em cima. Aqui, muito bem. E com esse QR Code que você está vendo aqui em cima do dedão do joinha, você pode apontar na câmera do seu molecular e você vai ser redirecionado automaticamente para o nosso site www.tvvocê.com.br. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, rapidinho. A gente sempre está falando sobre isso aqui toda vez que a gente começa o programa, tá? Qual o motivo da existência deste humilde programa? Então vem comigo aqui. Fazer igual o Clodorio Hernandes, nossa. Aproximadamente da verdade aqui. É que é o seguinte. Quando você lê a notícia, é de suma importância que você não apenas leia, mas que tenha uma reflexão crítica sobre aquilo que você está lendo. Que você se situe onde você está no joguinho, que você saiba, tenha condições de pesquisar se aquilo é fake news ou não. Esse é um dos objetivos do TV Você em Pauta. E digo mais, é a gente trazer as principais informações do que passou nessa semana aí, e com essa pitadinha de hoje, dessa segunda-feira, 7 de julho de 2025. Então, primeiro a gente começa o nosso programinha aqui falando do nosso quintalzinho, do nosso grande quintal chamado Mundão Velho Sem Porteira, igual / Goiás. Então, vamos acionar a vinheta aí, produção? Destaques dessas notícias aqui de Goiás, para a gente, antes de nós iniciarmos o nosso debate desta segunda-feira, as novas ferrovias que vão consolidar Goiás como polo logístico do Brasil. Temos também trecho da GO 330 entre Catalão e Ouvidor, mais um acidente entre motos deixa um homem ferido. Vamos falar também sobre a questão da demora na liberação do corpo pelo IML de Catalão, gera mais dor e sofrimento para os familiares das vítimas do acidente ocorrido na madrugada de domingo na BR-050. Robson Mendonça, de novo, como a mamãe me ensinou, uma boa tarde para o senhor. E aí, a matéria aqui que nós vamos abrir o programa é a seguinte: novas ferrovias que vão consolidar Goiás como polo logístico do Brasil. A consolidação de Goiás como um dos principais polos logísticos do Brasil ganhou um novo impulso com a sanção da lei número 21.882, que instituiu o Sistema Ferroviário Estadual, o famoso SFE. E a medida aprovada em 2023 visa facilitar a implantação de novas ferrovias por meio de parcerias com iniciativa privada, reduzindo a burocracia e oferecendo segurança jurídica aos investidores. Entre os trechos, meus amigos, em estudo para a implantação inicial da SFE, que é o Sistema Ferroviário Estadual, estão Mineiros, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Rio Verde, Barra do Garça, Acreúna, com ligação com a Ferrovia Norte-Sul, Aragarças, Cocalinho, ligação com a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, Niquelândia para Mara Rosa, ligação com a Ferrovia Norte-Sul, e Catalão e Itumbiara. Aí, Robson, dada a notícia que
E o esquema é o seguinte, vi gente soltando foguete, vi gente muito feliz. Agora vai! É isso que eu preciso. Nós estamos para frente, Brasil, salve a seleção. Ô Robson, com todo respeito às pessoas que comemoraram isso, que bateram palma para o governo, e aquele negócio, eu não tenho nenhum vínculo com o governo estadual, nem com prefeitura, nem com lugar nenhum. Eu acho que quando a gente precisa elogiar, a gente tem que elogiar, eu acho louvável, e quando tem que falar, a gente tem que falar também, não tem problema nenhum. Agora, comemorar meia dúzia de linha férrea, em pleno 2025, qual que é o sucesso nisso? Um atraso desgramado, com perdão da expressão, uma situação que é insustentável. E aí, o pior de tudo, transporte rodoviário é caro. Nós temos a solução para isso. Olha o transporte ferroviário aí, é mais barato, mais rápido, mais eficiente, vai desinflar aí, desinchar as estradas brasileiras, vai poluir menos. Ô Robson, me ajuda aí, como diria o rapaz lá que concorreu à presidência, me ajuda aí, Robson. Para 2025, a perspectiva é de que teríamos carros voadores, né? Já temos carros elétricos autônomos, foguete finalmente agora da Ré. A Ré. E comemora-se a chegada de construção de via férrea em 2025. Então, enfim, antes tarde do que nunca, vamos deixar isso aqui bem claro. Né? E antes da gente tecer algumas considerações aqui, é importante destacar. Vou dar uma de Jô Soares, pois vou não. te interromper. Vai. Igual você colocou aí. Só lembrando, antes tarde do que nunca, só que essa parada aqui é de 2023. Sim. Nós já estamos em 25. E pergunto se algum grampo, algum trilho, se tem algum trem rodando sobre isso aqui. Esses três, Mineiros, Jataí Rio Verde, Itubiara Rio Verde, Barra do Garça, Creúna, Aragarça, Cocalino, Niquelândia, Mara Rosa, Catalão, Itumbiara. É um absurdo, Robson. Já poderíamos ter trens em 1923. Só para começo de conversa. Para começo de conversa. Não é? Mas antes que isso torne motivo de celebração, mesmo que tardiamente a implementação desse projeto, né? É uma lei, essa lei 21.882 é uma lei estadual. Antes que alguém pegue isso e coloque, olha, chegou o progresso e a prosperidade no atual governo nacional. Vamos com calma, né? Porque a ideia aqui é justamente vacinar, porque a situação está tão caótica que isso pode ser utilizado como fake news para falar, olha, no governo do rapaz que tem 9 dedos lá, começou a melhorar para o estado de Goiás. Não. Mesmo que tarde, o mérito é do governo de Goiás, dos políticos de Goiás. Demorou muito. Isso é ruim porque o Brasil hoje, Furquim e os nossos internautas, nossos teleinternautas, o Brasil já chegou a ter quase 40 mil quilômetros de estradas de vias férreas. E hoje tem menos de 30 mil, né, 29 mil e uns quebrados. Mas como assim reduziu isso até a década de 60, nós tínhamos mais rodovias, mais ferrovias, perdão, do que nós temos hoje. Isso se deve a quê? A gente tem que considerar contextos mundiais, pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, né? O Brasil tinha terminado a sua Revolução Industrial, passava por uma nova frente de expansão, estava preparando a sua infraestrutura, mas contextos externos acabaram atrapalhando. Foi ruim? Foi. Justifica? Também não. Porque a via férrea, quando nós olhamos para países sérios e grandes, territorialmente falando, os modais de transporte que existem nos Estados Unidos, no próprio Japão, que é pequeno, na China, eles têm esses modais mistos. Por que disso? Justamente porque você falou mais cedo, Furquim. O transporte em via férrea, ele transporta mais volume de carga a um custo muito menor, porque a composição ali, né, comporta transportar muito mais material, muito mais carga, com um gasto reduzido de combustível, se levado em consideração o mesmo volume transportado por caminhões, como é o modal padrão do Brasil. Tudo é jogado em cima de um caminhão e é transportado pela rodovia. Isso é ruim? Não, não é. Mas nós sabemos que o custo operacional disso encarece toda a cadeia produtiva e a cadeia consumerista no Brasil. Então, gasta-se no transporte para produzir, gasta-se no transporte para consumir. Né? E se a gente puder otimizar, não estou falando aqui, olha, vamos cortar imposto que seria o adequado, não. Mas se a gente pudesse otimizar, aplicar uma inteligência, né,
em cima dos nossos modais de transporte, fomentando o desenvolvimento das vias férreas, como está acontecendo agora aqui em Goiás, de novo, tão tardiamente, nós teríamos uma redução significativa nos custos operacionais de uma maneira geral, ficaria mais barato o alimento, etc. Né? Mas como a gente, no Brasil tudo é muito mais difícil, né? É sempre aos 45 do segundo tempo, a gente comemora essas notícias aqui tardiamente com a pirotecnia de sempre dos nossos políticos. Eu não tenho aqui, Robson, antes de passar para a próxima manchete, matéria, eu não tenho aqui o número, mas posso apostar com qualquer um que estiver nos assistindo agora, de que também o número de portos secos no Brasil deve ser assim, uma coisa escassa, não deve ser muito grande. Dando sequência aqui no nosso TV Você em Pauta, trecho da GO 330 entre Catalão e Ouvidor, mais um acidente entre motos deixa homem ferido. Né? Um acidente envolvendo 2 motocicletas foi registrado na noite deste sábado agora, dia 5 de julho, por volta das 19h55, na rodovia GO 330, entre Catalão e Ouvidor, nas proximidades do Aras. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, um homem de 30 anos, condutor de uma das motos, ficou ferido na colisão. Ele foi encontrado sentado, consciente, orientado e com suspeita de fratura no punho esquerdo. A equipe de resgate realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, conforme o protocolo do CBM-GO, no Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. E a vítima foi encaminhada para o pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. Vou falar uma coisa para você. Eu não gosto muito de trazer matéria de acidente de trânsito, porque é um assunto que nós temos aqui em Catalão que é recorrente, tá? Mas eu fiz questão de trazer essa notícia, e aí até mandar um abraço para o pessoal do blog Zap Catalão, que foi da onde a gente tirou aqui essa matéria para a pauta. Robson, passa dia, sai dia, a GO 330 ela é um calcanhar de Aquiles naquela região ali de Três Ranchos, Ouvidor, Catalão. Porque é uma estrada com uma movimentação alta, e não vai pensando vocês que não conhecem aqui a região, que é um trecho longo de estrada, é um trecho pequeno. 28. 28, 30 quilômetros, né? E aí é uma estrada pequena, acanhada, rachada no meio. Sem acostamento, sem sinalização, sem um controle de velocidade decente, porque já teve, depois desativaram e nunca mais voltou, e vira e mexe, nós temos acidentes nesse pedaço, sabe? Eu acho assim que tá na hora, Robson, fica aqui a sugestão, porque a gente já sabe, acabei de falar aqui, GO 330, a responsabilidade é de quem? do Estado. Mas está na hora que os prefeitos de Ouvidor, de Três Ranchos e também de Catalão se reúnam com o governador Ronaldo Caiado e falem: queridão, nós precisamos para ontem de uma solução para isso aqui. Porque tem gente que está machucando, tem gente que está morrendo, em uma estrada que é perigosa, cheia de curva, à noite é um breu, uma escuridão total, e fica aqui a reivindicação. Alguma coisa tem que ser feita com a GO 330 antes que uma tragédia muito maior aconteça, Robson. É complicado, Furquim, porque sempre tem, né, ventila-se nas redes sociais, nos blogs, olha, vai ter duplicação do trecho Catalão a Três Ranchos ou duplicação do trecho Ouvidor a Três Ranchos. Essa história desde quando eu mudei, né, para cá em 2012. Já tem, até hoje nada. Já tem essa situação. Mas obras que são minimamente essenciais, elas precisam acontecer para que haja uma redução desse nível de acidente. Não é comum, né? Aliás, não é incomum notícias como essa, notícias de acidente. Pessoas sendo mutiladas, perdendo membro, como a gente sempre vê aí, fora as pessoas que infelizmente perdem a vida, né? Então, minimamente um acostamento ou um asfalto de melhor qualidade, né, seria necessário. Talvez uma época de fiscalização, não sei, a gente teria que saber como está o efetivo da Polícia Militar, no caso da Polícia Rodoviária Estadual, que é a competência da Polícia Militar, que tem uma segurança pública de Goiás que a gente não precisa questionar aqui, que é excelente. Teria que ver a possibilidade desse efetivo estar mais presente ali naquela região, mas não adianta nada a gente fazer uma crítica à infraestrutura, fazer uma crítica à falta de fiscalização, fazer uma crítica quanto às promessas que são feitas, se nós não mudarmos enquanto pessoas os condutores. Porque na notícia aqui, por exemplo, não fala, né? Você vai concordar comigo,
Os caras tem exame aqui falando que estava embriagado, que não estava. Qual foi a versão? Só falou que encontrou ele nessa situação aqui. E se tivesse embriagado? E se um pneu furou? Coisa, se um dia estivesse atravessado? Uma coisa típica, 2 motos. Não foi carro e moto, foi 2 motos. Numa rodovia. E eu digo mais, acho até perigoso, até para fiscalização da Polícia Rodoviária Militar. Porque não tem onde esses caras ficam lá com segurança também, não. Só perto do aeroporto. Entendeu? E olha lá. Ou já próximo da entrada dos municípios de Ouvidor, ou como Três Anjos. Porque de resto, é perigoso até para a polícia fazer o trabalho dos caras. Exatamente. Você vê o tanto que o troço é complicado ali. É um negócio, vou utilizar a expressão aqui que não é exagero nenhum, é sinistro o negócio ali. Principalmente à noite. À noite é o famoso valha-me Deus, Nossa Senhora. Porque eles não enxerga nada, um breu danado. Então tá aqui a reivindicação do nosso TV Você em Pauta. Em relação, a gente pede aí aos prefeitos, né, que falar que o governador Ronaldo Caiado não sabe essa demanda aqui é mentira. Ele sabe. Agora, na lista de prioridades do que precisa ser, do trabalho a ser realizado pelo governo de Goiás, aí é uma coisa que é discutível. Mas assim, é porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão machucando, famílias estão sendo desfeitas nesse trecho de 30 quilômetros aproximadamente. E, cara, vamos lá, é um absurdo, Robson. A cidade, o município de Catalão, polariza a região da Estrada de Ferro. Muitos imigrantes vêm para cá, a cidade está crescendo, né? E tem pessoas, graças a esse crescimento da cidade, surgem oportunidades de emprego, né? Surgem demandas de trabalho e muita gente que vem de fora. E a gente vê pessoas de Ouvidor, Três Anjos também demandando muita coisa em Catalão. Então aumentou o fluxo. Demais. Não é aquela coisa que vinha de ônibus, hoje todo mundo tem seu carro, hoje todo mundo tem sua moto, coisa boa, graças a Deus quanto a isso. Mas isso proporcionalmente aumenta os riscos. Então, acredito que a gente tem que fazer uma somatória de conscientização da população e uma melhoria nessa infraestrutura urgente. Não é porque Ouvidor é pequeno, Três Anjos é pequeno, não. Pera lá. O que importa é a quantidade, o fluxo, a intensidade desse fluxo na rodovia. E lembrando que Três Ranchos, aos finais de semana, ao período de férias que a gente está nesse momento passando, durante os feriadões prolongados, é ponto turístico do estado. Então é interessante que se tenha uma melhoria nessa infraestrutura para justamente melhorar o turismo na nossa região, por exemplo, minimamente. Muito bem, seguimos adiante aqui com o nosso TV Você em Pauta. Demora na liberação de corpo pelo IML de Catalão gera mais dor e sofrimento para familiares das vítimas do acidente ocorrido na BR-050 na madrugada de domingo agora, dia 6, o mais conhecido como ontem. Né? O acidente foi na madrugada de domingo, por volta da meia-noite 35, meia-noite 40, nas proximidades do retorno, ali após a entrada da comunidade Cisterna, sentido Pires Belo. Robson, parece que, ao que tudo indica, a pessoa que estava ao volante, o condutor, errou a entrada do retorno, resolveu dar uma ré e aí acabou sendo abalroada aí por uma carreta. E 2 pessoas muito queridas aqui no município, né, foram vítimas aí. Primeiro o rapaz veio a falecer e depois a sua esposa. E até às 10 horas e 30 minutos, segundo a matéria, o corpo ainda estava aguardando para a liberação do IML aqui de Catalão. E aí, 2 situações a gente precisa destacar aqui. A primeira, que parece não, Robson, eu falo por ganho de causa, a gente que trabalha com essa área, a gente sabe. Não é segredo nenhum para ninguém aqui não. Há um certo problema quando as famílias passam por esse tipo de situação aqui em Catalão. Essa liberação do IML. Né? Aí cada um fala uma coisa e ninguém se pronuncia de forma oficial, e aí vira uma bola de neve, um monte de especulação e tudo bem. E aí segue a vida. Só que, igual eu falei, mesma situação aqui da GO 330. Nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com o sofrimento das pessoas. Então, um pouco de respeito é necessário que se tenha. Segundo ponto, a turma vir em rede social reivindicar, também acho válido. Até porque rede social não é só para ficar falando da vida de Virgínia, etc. e companhia. Serve para poder também levar a reivindicação da população. Justo. Agora, para você reivindicar, você precisa saber de quem que você vai cobrar. Porque, pelo que a gente está apurando aqui,
Tem gente que está meio perdida nessa história aí, que não sabe de quem cobrar. Não sabe nem de quem cobrar. Esse é o principal ponto. 2 pontos, aliás, né? A demora, né? Por falta de respeito em relação à dor dos familiares, da família, dos envolvidos, que fica aqui os nossos respeitos, os nossos sentimentos. E outra situação também é a população não saber de quem cobrar, Robson. Meu Jesus, onde nós vamos parar, Robson? Antes da gente começar a falar aqui, Furquinho, eu queria manifestar aqui os meus sentimentos aos familiares do Pequeno e da Nayara Leão, né? Pessoas queridas na cidade. O Eric tinha ali o bar dele, né? O Espetinho Pequeno, trabalhou aí no comércio, no setor de serviço da cidade, pessoa muito conhecida. Infelizmente foi uma fatalidade, né? E de fato, essa questão do IML precisa ser vista com relação ao volume de pessoas que estão ali para trabalhar, né? Já se sofreu tanto em Catalão quando isso era centralizado em Caldas Novas, que já foi pior, né? Demorava até 2 dias para poder fazer a liberação de um corpo, né? Agora tem o IML está aqui, está fazendo os exames cadavéricos aqui, mas de toda forma ainda está havendo uma demora, né? A pessoa já faleceu, sim, né? Não tem mais o que fazer, mas estender a dor daqueles que ficam, né? Tem um pouquinho de solidariedade exato, com os familiares. É complicado. Precisa pedir, Robson? É complicado, né? Porque já é dolorido, está todo mundo ali esperando para um momento em que ninguém quer participar, que é um velório, ainda mais de 2, assim, jovens, tinham uma vida inteira pela frente e tudo mais, né? Foi uma fatalidade, não foi uma doença, não foi por causas naturais, não foi pela idade. Então isso aumenta ainda mais a revolta, né? Onde pais terão que enterrar filhos, isso não é natural. Então falta um pouco aí de compromisso com a prestação do serviço público, né? E a indignação ela é válida das pessoas. Eu circulei pelos blogs aqui de Catalão que noticiaram, que infelizmente teve um destaque, né? Pela situação, enfim, não vamos aqui ficar procrastinando nessa situação, mas muitas pessoas manifestando nas redes sociais, falando, ô prefeito, ô não sei quem. Gente, a polícia científica ela é um órgão estadual, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo Coronel Brum, que é secretário de Segurança Pública, nomeado pelo governador Ronaldo Caiado. Então, quem tem que ser cobrado nesse sentido são essas pessoas. Eles que são, quem tem o direito de ser cobrado são eles. Eles que devem fazer alguma coisa, não é que podem, eles que devem, né? E em outras situações, nós temos aqui na nossa cidade 2 deputados estaduais, o deputado Jamil Calife e o deputado Gustavo Seba, que das atribuições de um deputado estadual, das atribuições de um político do legislativo, é fiscalizar as ações do Poder Executivo e cobrar que as coisas sejam feitas. Então, essas pessoas que vocês têm que direcionar essa energia, essa frustração, para que, infelizmente, quando o próximo acontecer, e vai acontecer, infelizmente as fatalidades acontecem, cobrar das pessoas certas, direcionar essa energia de uma maneira correta para que tenha um resultado efetivo o mais rápido possível, né? Não estou aqui querendo falar assim, as pessoas... Isso é um sintoma, Furquinho, da nossa sociedade que, infelizmente, carece dos saberes de um cidadão, saberes mínimos. Vai falar, mas não é fácil, não é difícil de aprender. É fácil de assimilar o que é que você deve fazer, quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, entender minimamente, Furquinho, o que é função do município, o que é função do Estado, o que é função da União. As pessoas precisam saber disso, porque elas serão cidadãs melhores na hora de fazer essas cobranças, na hora de colocar essas demandas em pauta. E isso me entristece quando eu vejo as pessoas não sabendo, perdidas, totalmente perdidas, não sabendo de quem cobrar uma demanda como essa. Isso passa um sintoma complicado para nós. Se as pessoas não sabem quais figuras públicas, quais órgãos públicos devem cobrar, quer dizer que na hora de escolher, na hora de apertar o númerozinho lá na urna e confirmar, também não está sabendo escolher. Porque não sabe o que as pessoas fazem. Esse tipo de gente que, infelizmente, acredita na promessa de um candidato a vereador
que promete coisas que são funções de um prefeito. Então a gente vê, né, desde que nós começamos o programa aqui e os outros programas anteriores, nós temos um problema estrutural, nós temos um problema de gestão, mas nós temos um problema muito maior vinculado ao nosso povo. Da ignorância, não da ignorância de ser burro, não estou chamando as pessoas de burro. A ignorância no sentido de não saber. E tem capacidade de saber, é só ir correr atrás. Mas estão preocupados com a vida matrimonial da Virgínia e de Zé não sei o quê. O que demonstra, Robson, que assim, não sabe cobrar e provavelmente também não sabe os direitos que tem. Claro e notório. Esse é o problema. Bom, vamos aqui caminhar com o nosso programa TV Você em Pauta. Lembrando mais uma vez, tá, gente? Canais e redes sociais de interação, nosso site www.tvvocê.com.br. Tem também o Instagram, TV Você Catalão, @TV Você Catalão, YouTube, @TV Você Catalão, Robson, no TikTok, @TV Você Catalão. Dá uma olhadinha lá, tá? Confere lá. Por que eu tô falando isso? Para você ficar inteirado de tudo que é produzido aqui pelo canal. As entrevistas, os bate-papos, tudo direitinho para você lá nas nossas redes sociais e também no nosso site, o www.tvvocê.com.br. Antes, Robson, da gente aqui chamar os destaques dessa edição do TV Você em Pauta de hoje, deste 7 de julho, só avisar o pessoal o seguinte: aqui não tem muita coisa para a gente poder destacar, porque basicamente nós vamos falar de BRICS, do Trump em resposta ao BRICS, do Gumota em resposta ao IOF, e é basicamente isso. Por isso, produção, pode chamar a vinheta aí. Muito bem, estamos de volta e agora a gente fez aquele aquecimento de pneus, nosso warm-up aqui. Já estamos com as cordas vocais afiadas e eu e Robson seguiremos aqui com os temas para debate. Nosso TV Você em Pauta, o nosso papo de segunda, Robson. Opa! Segunda-feira, eu quis dizer. O melhor dia. Quis dizer. Gente, está todo mundo ciente, consciente, presente, entendendo aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Trago alguns destaques aqui, Robson, antes da gente começar propriamente o nosso debate. Primeira coisa, não fiquei sabendo este final de semana de troca de tiro no Rio de Janeiro, não fiquei sabendo no Rio de Janeiro de bala perdida, não fiquei sabendo de sequestro, de assalto, de golpe, de nada. O Rio de Janeiro está, desde sexta-feira, pacificado. Se alguma coisa dessa natureza que eu acabei de falar que aconteceu, não foi noticiado pela grande imprensa brasileira. Por que disso tudo? Porque reunião dos BRICS vai terminar hoje, Robson, nesta segunda-feira, 7/7, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu, nesta domingo e nesta segunda, né, a cúpula dos BRICS, o grupo de 21 países emergentes, que em 2025 é presidida pelo Brasil. Os BRICS possuem como membros fundadores Brasil, Rússia, Índia e China. Por isso que aí, Robson... África do Sul também. Não, por isso que era BRIC, né? E a questão dos BRICS é que a gente se referia àquele conjunto de países. O S era indicativo de plural, mas aí depois, como você mesmo já deu spoiler, veio a África do Sul e o South África ali acabou fechando o S, formando o grupo dos BRICS. E aí, possuem como membros efetivos a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e o nosso querido Irã. Aí, como países parceiros, que pouca gente sabe, nós temos Belarus, Cazaquistão, Bolívia, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Os temas propostos para o debate pelo Brasil, e quando a gente fala aqui, os temas propostos para o debate pelo Brasil, porque aí é o país que está presidindo ali, que tem a cadeira do 01 da presidência, é que indica, vou colocar assim, de forma popular, que apresenta mais temas para serem debatidos na reunião. Então o Brasil colocou aqui saúde, que a proposta é criar uma parceria para eliminar doenças socialmente determinadas, como as causadas por pobreza,
fome e moradia precária. Inteligência artificial, o grupo quer estabelecer uma governança internacional para o uso ético de IA, de inteligência artificial, voltada à solução de problemas como pobreza, desigualdade e clima, e a mudança do clima. Pela primeira vez, o BRICS firmou um documento conjunto sobre financiamento climático, como foco em países em desenvolvimento. Ô Robson, assim, muito bonito o objetivo da reunião, fico tocado, sensibilizado, né? Mas aí a gente precisa falar algumas coisas assim. Vamos sair do mundo da fantasia, do fantástico mundo de Bob, e vamos aterrissar nesse planetinha chamado Terra. Por que eu estou falando isso? Estou pensando aqui o que eu posso usar de palavras sem magoar as pessoas. Então, assim, quando temos uma reunião como essa, nós temos o quê? É emitida uma declaração final. É um documento daquilo que foi discutido, daquilo que vai ser colocado em prática pelos países que participaram dessa cúpula. Então, veja, fizeram uma declaração, a meu ver, Robson, chapa branca. Eu protejo, por óbvio, isso é uma coisa óbvia, eu protejo a turma que está comigo. É famoso assim, sua mãe não é homem, cospe aqui. Entendeu? Se você cuspir desse lado de cá, que é onde está a minha turma, nós vamos ter problema. E foi assim, um acordo protecionista, por óbvio, está protegendo quem faz parte do BRICS, os membros e os participantes. Acabei de falar aqui os países que fazem parte, essa é a ideia do negócio. E só que, como eu falei, né, nessa declaração final assinada pelos países participantes, a palavra multilateralismo surgiu. E aí ficou em evidência que esse multilateralismo, para quem não está ligando o nome à situação, é um sistema, conjunto de relações multilaterais, internacionais, entre vários países. Quando a gente tem o bilateral, temos 2 países. Multi, nós temos vários países envolvidos na conversa para aí alcançar objetivos comuns. Já informado o que é o tal do multilateralismo, o presidente Lula, em seu discurso, apontou ataques a esse multilateralismo. Ele só se esqueceu de uma coisa, Robson, que este ataque também é feito por uma tal de Rússia. Certo? Certo. Aí muitos podem dizer assim, mas e o Trump? E o Trump? Vamos falar dele, daqui a pouco a gente vai falar do cenourão. Esquenta a cabeça não. A hora dele vai chegar. Tá? E ele fala assim mas o Trump também está fazendo isso. Né? O presidente norte-americano ele tem uma política, como é que eu posso colocar aqui? Eu não precisa ter medo de falar. É uma política bilateral, protecionista, está protegendo dele, conforme o próprio BRICS fez aqui, Robson. Normal, nada demais. E assim, o objetivo dessa política externa voltada para as relações bilaterais que o Trump faz, no caso aqui é diferente. Por quê? Porque os Estados Unidos ele tem esse histórico de os Estados Unidos de cá contra o outro parceiro ali. Entendeu? Aqui no caso, a gente precisa se juntar em vários grupos, vários países, aliás, para poder fazer frente a uma economia tão forte, tão grande como a dos Estados Unidos. Então, assim, quando eu falo que é chapa branca, que, por exemplo, a Rússia, ela não cumpre a Carta da ONU. Não cumpriu, por exemplo, anexar a Crimeia. Aí, um detalhe. Ela não cumpriu e, sem o consentimento da ONU, foi lá e fez o quê? Invadiu a Ucrânia. Invadiu a Ucrânia. Ao longo do nosso papo aqui, eu vou provar por A mais B, para todo mundo que está nos assistindo, o motivo de eu ter utilizado a palavra chapa branca. Porque eu fui falar isso mais cedo e teve gente que quase bateu em mim em uma roda de conversa. Como você fala que é chapa branca? Eu falo, vou provar que é chapa branca. Assiste o TV Você em Pauta que você vai ver que eu estou falando que é chapa branca, Robson. Porque se eu fosse o presidente do Brasil, eu teria suspendido esse encontro do BRICS por vários motivos. Né, por vários motivos. Mas se fosse por um só, eu teria suspendido esse encontro do BRICS pelo fato de Rússia e China não terem participado. Para início de conversa, isso mostra que o BRICS está derretendo, porque China e Rússia têm outras prioridades, né?
O BRICS ele já foi, no passado, algo mais interessante e algo mais competitivo. O BRICS, sob a presidência do Brasil, tem se mostrado com um desempenho diplomático ridículo. E por que eu falo ridículo? Rússia e China são membros fundadores do BRICS. Só que Rússia e China, juntos, são responsáveis por 85% do PIB do BRICS. Se 85% do bloco não está presente, o que interessa aqui não é a quantidade de países, mas o BRICS ele tem uma pegada econômica. Né? O tamanho que aquele país que forma o BRICS representa. Esse é o troço. Exatamente. Esse é o tamanho econômico. O tamanho econômico. Esse é o esquema. Né? E China e Rússia não estavam presentes, não estão presentes. Primeiro, Putin não pode vir ao Brasil, porque o Brasil parece que ainda tem uma Constituição e essa Constituição está sujeita a acordos internacionais. E o Putin ele tem mandado de prisão internacional por conta de... Né, não vamos entrar no mérito aqui para o nosso algoritmo não atrapalhar o alcance da nossa live, da nossa conversa. Não perca seu raciocínio, mas o Putin... Estou falando baixinho. Que vai que alguém escuta a gente. Eu não tô falando ainda. Vamos aproveitar que ninguém tá vendo. Tá ouvindo e nem tá vendo. O Putin não fala português. E outra, eu acho. O Putin não pode vir pro Brasil, não ir pra lugar nenhum. Ainda vai pro Brasil. Porque senão, olha o vexame. O Brasil é responsável por prender ele. Exatamente, tem que prender. Por quê? Porque o Brasil, ele faz parte ele é membro do Tribunal Penal Internacional. Exatamente. Então, assim, aí o Lula deve ter falado, olha, se eu fosse você, eu ficava aí mesmo. Não, ele convidou, fez questão de vir, falou que ia prender. Não, é mentira. Né? É fidedigno. Não. Você tá falando que o presidente mentiu? Não, escuta, é fonte fidedigna, que o convite foi protocolar. O convite foi, assim, só para cumprir tabela, mas todo mundo sabe assim, para cumprir o protocolo. Entendi. E aí o presidente Lula fez muito bem, baixinho para que ninguém escute, entendeu? Mas ele não podia vir, senão, já pensou? O Brasil tem que prender um membro fundador do BRICS? Rapaz. Só porque ele sequestrou crianças e cometeu crimes de guerra horríveis? Já que você falou no assunto, a Rússia sequestrou crianças ucranianas, e isso aí não é mais especulação, né? É a prova da limpeza étnica promovida na guerra contra a Ucrânia. Tá na minha pesquisa eu fiz o dever de casa. Muito bom. E um dos motivos do Putin participar dos BRICS por videoconferência, inclusive, foi esse que a gente acabou de falar, que ele não pode vir, ele só no telão, né, no video wall, bonito, porque senão vai ser preso. É um criminoso, então, a gente pode falar? Sim, é um criminoso travesti de presidente. Tá. Presidente democraticamente? Tem quanto tempo que ele está no governo? Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque vai que a gente toma uma água batizada depois, porque teve um camarada, inclusive... Você está falando do ex-secretário de transportes da Rússia? Mas é ex mesmo. Literalmente. É porque ele não se encontra mais entre nós. Foi de arrasta? Foi. Ele conversou com o Putin demitiu ele... Aí no dia seguinte ele amanheceu suicidado. Não, mas as pessoas se suicidam e acidentes acontecem a todo momento. Você está duvidando que nós estamos falando? Dá uma procurada no Google aí, ver se o rapaz está vivo para contar a história. Segue, Rob. Dispensando essas demais apresentações, o Xi Jinping, que é o presidente da China, não veio, né, também, porque o presidente do Brasil ofertou um jantar com o governante da Índia, né, e isso foi meio que constrangedor, que teve diferenças, né, de tratamento entre membros integrantes. Além do mais, o Xi Jinping tem algumas divergências com a Índia, mesmo, abre aspas, parceiro comercial, mas tem disputas de terras envolvendo o Paquistão, tem vários outros fatores. Foco no furquinho. Não, fofoquinha. Fofoquinha? O comandante da Índia com o Xi Jinping está bloqueado no WhatsApp, eles não trocam ideia. Deixou de seguir um ao outro? Deixou. No Instagram também. Diz que não conversa mais. E aí, Robson, assim, pra gente direcionar o esquema e deixar você falar, que é o que interessa aqui, que não vale muito a pena, mas o senhor sim. Veja, isso demonstra o esquema chapa branca daquilo que nós estamos falando, porque é o seguinte, é flagrante a declaração final possuir crítica aos Estados Unidos quando falamos do tal do multilateralismo. Então, devido à política de Donald Trump estar voltado às tarifas comerciais impostas pela Casa Branca, ainda mais porque o período de trégua acaba semana que vem. Semana que vem o Laranjão diz que vai sentar a ripa nas questões das alíquotas fiscais e comerciais e tudo mais. Outro ponto que eu falo que é chapa branca também, na declaração final, é a condenação, pasme, Dr. Robson,
aos ataques de Israel contra o Irã, porém, os 2 ataques promovidos pelo Irã contra Israel no ano passado, ninguém fala nada. A gente não observa uma linha sequer nesse documento feito ontem pelo BRICS. Digo mais, não se falou nada sobre o financiamento do Irã a grupos terroristas. O documento condena o terrorismo, certo? Mas não fala nada sobre o financiamento do Irã ao Hezbollah, ao regime sírio de Bashar al-Assad, ao Hamas, à Jihad Islâmica, aos Houthis no Iêmen. Não fala nada. Então, o documento tratou dos ataques às bases nucleares do Irã, mas não falou nada do ataque às bases nucleares da Ucrânia, promovido pela Rússia. Né? E um detalhe, outro ponto também muito importante. Você está ocupando o território dos camaradas. Não pode ocupar o território dos camaradas. Não pode. Só que a Rússia está na Ucrânia desde 2022. Também ninguém fala nada. Então assim, Robson, o que se constata é que o Brasil tomou um lado, houve o ataque, porém por um posicionamento tacanho e sem enfrentar questões cruciais, que são o verdadeiro motivo da reunião. É o que eu falo, provo por A mais B, que o documento feito pelo BRICS, na tarde de ontem, final de tarde, início de noite, é chapa branca. Eu vou bater nos coleguinhas que estão fora, mas os meus que estão dentro fazendo arte, eu não vou falar nada. Então, Robson, igual você falou agora há pouco, era melhor nem ter feito reunião de BRICS, birosca nenhuma. Ah, sim, Forquim. Eu não quero magoar determinadas pessoas aqui, mas foi congressinho de Universidade Federal, onde eles dizem que vai promover mesa de debate, mas senta só a galera que pensa igual. Então não tem debate, é só conversa de comadres. Então, mais do mesmo, não se aproveita muita coisa, fora algumas pouquíssimas novidades que interessam para aqueles que estão ali, que não têm um interesse e uma relevância para a coletividade, né? O BRICS está derretendo, a diplomacia brasileira é nanica, para não falar inexistente, e o que está acontecendo aqui é um sinal péssimo do que está por vir. Por quê? O Brasil está do lado errado da história, está do lado errado da economia, tá com um grupo errado, tá vestindo a camisa errada. E é o time que vai perder. Tá todo mundo sabendo disso. É como se fosse o Brasil da década de 70 e jogar contra qualquer outra seleçãozinha. Nós estamos enfrentando Pelés, Garrinchas e companhia. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar bom. Mas foram feitas as escolhas, né, em 2022, e aí a gente tem que seguir a linha do tempo. As consequências vêm. Vamos chamar a vinheta para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, nosso TV em Pauta. Pessoas, continuamos por aqui com o nosso TV Você em Pauta, nesta edição de 7 de julho de 2025. Pessoas, você que nos acompanha aí, preste bem atenção. Lógico, se a turma se juntou no BRICS, né, mandando um recado aí para o Donald Trump, é lógico, eu não ia fazer essa sacanagem com a produção de pedir a marcha imperial do Star Wars, mas o Império contra-ataca. Né? Trump anuncia taxa de 10% para países que se alinharem ao BRICS. O presidente dos Estados Unidos da América, o famoso Cenourão, anunciou neste último domingo que deve impor uma taxa de importação adicional de 10% aos países que se alinharem ao grupo político dos BRICS. O BRICS aqui formado por 11 países, como os principais membros já acabamos de falar, Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, e de acordo com o mandatário norte-americano, o grupo de interesses exibe políticas anti-americanas que são contra os interesses estratégicos dos Estados Unidos. E aí, seu Robson, eu vou falar aqui que eu não tenho problema nenhum. Eu não recebo de ninguém, nem pelo contrário, estou me devendo aí mais do que outra coisa, e eu não tenho problema para falar. Ó, primeira coisa, o Trump ele pode fazer o que ele quiser. Ele está defendendo American Great Again. Ele pode fazer a América grande dele para lá, não tem problema nenhum, não vejo problema nisso. Da mesma forma que a gente tem que se precaver de cá. O problema é que, assim, como a gente sempre gosta de falar aqui, nós não temos mocinho, nós não temos vilão. Né? É tudo um bando. É isso que você ouviu mesmo, um bando. Quando eu falo um bando, é todo mundo preocupado com o seu próprio umbigo. Essa que é a realidade. E é por isso que o mundo se encontra da forma como está. Entendeu?
ao que tudo indica, Robson, parece que dois caminhos, e eu quero saber a sua opinião. Ou ele ficou apavorado, ou ele tentou apavorar os caras. O que você acha? Estados Unidos apavorou-se ou foi apavorado? Partindo do princípio, do que a gente comentou aqui na parte anterior, quando nós estávamos falando do BRICS, onde o evento do BRICS por si só já foi um fracasso, com a ausência da China e da Rússia, eu acho que o Trump está mais para poder jogar uma pá de cal. 10%, inclusive, é pouco. A tendência é só um contra-ataque agora de imediato, uma reação de imediata. Ele vai sentir como que isso vai surtir, como isso vai ecoar na economia e na geopolítica global, e dependendo da circunstância, ele pode piorar essa situação, ele pode deixar a caneta mais pesada. Não é? Então, assim, o curioso caso onde hoje nós temos os Estados Unidos e a União Europeia que não batem mais cabeça, mas resolveram se unir, frente ao que o BRICS representava no passado, estão conseguindo degringolar o BRICS, né? Os países membros eles estão batendo cabeça entre si, por várias questões que a gente pode tratar isso aqui depois, e está obtendo sucesso. Só que é um processo que são países grandes, são economias grandes, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Mas o Trump ele tem jogado muito bem o jogo geopolítico. Por falar, o Trump pode ter desesperado nessa parte. Até a briguinha dele com o Elon Musk, eu tenho minhas dúvidas se aquilo não foi um grande teatro. Justamente para saber como é que as coisas se desenham quanto às reações daqueles que fazem oposição. Né? Mas eu acredito que essa é uma primeira retaliação e a tendência é para se isso vai impactar e vai diminuir a capacidade e influência da China na geopolítica internacional, se ele entender, né, e se os números mostrarem que esse é o caminho, pode ter certeza que a coisa tende a ficar um pouco mais pesada. Olha só, veja bem, eu não concordo com essa questão de... Não é que eu não concordo com você, não é isso. Eu ia até fazer uma brincadeira com o senhor. Pode fazer. Porque você gosta muito do Donald Trump e tal, não sei o quê. Eu não gosto dele, mas assim, a questão, tirando a questão da brincadeira de lado e falando sério, eu não acredito nesses 10%. Entendeu? Que ele já falou que vai taxar, super taxar. Chegou na hora do vamos ver, ele recuou. Acho que o Trump, esses rompantes dele que ele fala, e se ele cumpre, tudo bem. Posso ser que semana que vem eu queime a língua. E realmente os 10% estejam valendo. Mas se ele recuar, Robson, de novo, ele fica dando esses ameaços, só que tem aquele detalhe. A credibilidade desse homem, não sei, cara, o que ele tá pensando, não sei se, sabe, aparecer na mídia, ele apareceu. Não tô discutindo isso aqui, mas, agora, nesse atual momento, sofre um problema de credibilidade. O presidente dos Estados Unidos sofre mesmo, porque ele, vou derrubar, depois acaba não derrubando, outra, ele tem que estar preocupado com os Estados Unidos mesmo, a parte interna. Por quê? Porque o negócio também não está fácil para ele lá. Então, ele tem que estar preocupado com os Estados Unidos mesmo, porque a mesma mágica que ele fez a primeira vez, no seu primeiro mandato, não está sendo repetido agora. Então, os Estados Unidos ainda não decolou da forma que todos esperam. Pelo menos são notícias que a gente escuta vindas de lá. Vou chamar a vinheta para a gente abordar o nosso próximo tema, que vem falando sobre as enchentes do Texas. Vinheta, produção. Ô Robson, se você não gostou do que eu falei, eu não gosto do Trump mesmo, mano. Se você gosta... Eu só teria uma tréplica para você. Então fala aí, ué. Ele fez alguns alertas com relação ao Irã, que daria 2 semanas, e 3 dias depois fez o que fez. O que impede dele estar fazendo esse mesmo jogo, essa mesma jogada agora? É só essa pergunta que eu quis deixar. Vamos ter uma retetréplica? Vamos ter. Aí ele fez, mas cortesia com o chapéu alheio. Ué, fez lá 3 dias depois. E foi lá e fez. Sim. Mas com as mãos de Israel, por que não fez com as mãos próprias? Ele fez com as mãos próprias. Uhum. Fez com as mãos próprias. Tá, então tá, né? Você tá falando. Isso que eu falo. Fala e faça. Não dá os ameaças, não. Porque eu acho que ele dá isso, ele fala que vai, mas não vai,
Para que, por exemplo, o Brasil possa entrar em contato com ele e falar, peraí, velho, assim não. Isso não deixa de ser uma guerra por procuração, porque Sim. Só que é econômica. Sim. Então ele faz esses lances para justamente o quê? Ou espera aquelas ligações ali, ou o companheiro Trump, não é bem, vamos sentar para conversar. Ele faz o famoso beijo me liga. Exatamente, vai gente pedir arrego. Agora vamos falar das enchentes aí. Muito bem. É o seguinte... Enchentes no Texas, mortes chegam a 82 pessoas, dezenas seguem desaparecidas. O rio Guadalupe, transformado por chuvas torrenciais antes do amanhecer em uma torrente furiosa e mortal, em menos de uma hora passa diretamente por Calville. As mortes relacionadas à enchente no estado norte-americano do Texas chegaram a 82 pessoas, ainda há pelo menos 41 pessoas desaparecidas, conforme as autoridades locais. E aí a tragédia começou na sexta-feira, agora dia 4, com a subida dos níveis de mananciais que causaram destruição e fatalidades. As informações foram colhidas aqui da NSBC News e da CNN Internacional. E aí, óbvio, as autoridades dos Estados Unidos mapearam as localidades de partes das mortes. Kerr County, né, com 59 mortes, Travis County com 5, Burnett County com 3, Camden County com 2, Tom Green County com 1 e Williamson County com 1 pessoa, por enquanto. Essa notícia até o fechamento, esses números até o fechamento desta pauta que nós estamos utilizando aqui no nosso programa na edição de hoje. Agora, duas situações. E uma é muito impactante e aí me deixou bastante sensibilizado. Não é só porque o problema foi lá nos Estados Unidos, não é nada disso. Mas toda outra situação que envolve animal ou criança, a gente fica... Sabe, é um peso maior. E ver a roupa das crianças que estavam no acampamento lá num varal, realmente aquilo foi... Já começamos a segunda com o pé esquerdo, tendo que apurar e pesquisar uma notícia sobre essa. A segunda coisa que eu não estou entendendo, e é a grande discussão deles lá, e depois você fica dando risada quando eu falo coitados Unidos, porque são os coitados mesmo, porque tá tendo um jogo de futebol. O negócio está a 10 quilômetros de distância. A nuvem preta. Piscou 2 raios. O Thor foi lá, fez 2 visitas. Pronto. Sai todo mundo do estádio. Desce. Para o jogo. Acabou. Risco de tempestade. E os caras não foram capazes de prever um troço desse. Lembrando que esse eu não sei se o senhor vai se lembrar. Mas o senhor tem a mesma faixa etária que eu? Negativo. O senhor é muito mais experiente que eu. Não, senhor. Mesma faixa etária. O problema é que você pinta o cabelo, Silvio Santos. Negativo. Em 87, o mesmo rio Guadalupe já deu problema. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que quando eu falei da nossa cidade, meados de 95, 96, 97, passava muito na sessão da tarde enchente. Quem salvará os nossos filhos? Ou quem vai salvar os nossos filhos? Um negócio assim. Que era justamente sobre um ônibus escolar que ficou preso no rio Guadalupe devido a uma enchente. Aí eu falo, não tem um sinal de alerta, não tem. Eles são capazes de esvaziar o estádio, mas não são capazes de prever com toda a tecnologia o trabalho que eles fazem lá, não foram capazes de falar, olha, a gente tem que tomar cuidado com esse rio Guadalupe de novo. É uma coisa assim, Robson, que eu falo, eu estou repetindo aqui, não é nenhuma novidade, as críticas que estão vindo de lá. Cadê o pessoal da meteorologia? Cadê o pessoal que faz esse monitoramento do clima? E deixar tomar uma bolada dessa nas costas aqui, com até agora 82 mortes, envolvendo muitas crianças nesse número horroroso aqui, Robson. Furquim, são situações em que, por mais que da década de 80 tenha acontecido tragédia semelhante, as previsões meteorológicas, elas são previsões. Né? Tem ficado assertivo, tem se trabalhado com algoritmos mais eficientes? Sim, né? De fato isso tem acontecido. Mas, quando chega uma situação, o horário, né? As pessoas estão lá, não estou justificando, vamos deixar isso aqui bem claro, mas as pessoas estão no estádio e vem o sinal de alerta, é uma coisa. Outra coisa é você ser pego de surpresa durante a madrugada. E teríamos que ver também como é que está a infraestrutura de contenção desses lugares. É um lugar que tem as devidas obras, porque pode ser os coitados unidos, como você fala, mas às vezes não tem obras que dão conta ou que não tem previsibilidade de lidar com uma situação como essa. Igual aconteceu aqui no sul do Brasil e que tem se repetido essas cenas.
né? Então tem que ser levado em consideração a infraestrutura, tem que ser levado como é que funciona essa rede de alerta, essa rede de sinais, né? Mas chega ao ponto em que a tragédia ela toma proporções em que é impossível evitar baixas, em que é possível evitar essas mortes, né? Infelizmente. Você chegou a ver o vídeo? Não cheguei a ver O vídeo que mostra o rio subindo? Não vi. Lógico, passando de forma acelerada. Com time-lapse. Entendeu? Mas deu pra ver direitinho a questão do... Cara, é uma coisa assustadora. Assustadora. E aí a gente tem que pegar no pé mesmo. Eles são tão desenvolvidos, têm uma tecnologia tão enorme em relação a isso. E eu falo, não tem problema nenhum, igual eu falei, não tem rabo preso com ninguém. Pra mim, comeram uma bola. A turma lá da meteorologia do Texas comeu uma bola. Porque, até onde se sabe, olha, há riscos. O Texas é um país que fica no sul dos Estados Unidos. O país é um estado. Oi? É um estado. É um estado, perdão. O Texas é um estado que ele é tão grande que às vezes ele é tratado Parece como um país lá país. dentro. O Texas ele é um estado que fica no sul dos Estados Unidos, ou seja, na região temperada do país. Então não tem... Um lugarzinho que gosta de um tornado, hein? Oi? Um lugarzinho que gosta de um tornado. Na região ali também, né? Mas assim, não é normal que, por exemplo, haja baixas de temperatura que se escandalizam. Teve recentemente, há uns 3, 4 anos, uma onda de frio no Texas que congelou a rodovia lá. E no mesmo ponto de rodovia causou tantos acidentes que morreram quase 30 pessoas com engarrafamentos e tudo mais. 4 anos atrás, não foi? Isso. Mais ou menos. Isso. Né? Então, assim, são situações em que, infelizmente, não dá para se prever. Olha, vai chegar. Mas está esperando um fusquinha e, de repente, chega um bitrem. O problema é esse. Robson, mudando de assunto, vamos chamar a vinheta porque eu vou falar do Motinha. Conhece o Motinha? Ô, Motinha. Roda a vinheta aí. Neste momento zen, vamos conversar sobre Mota. Se você não sabe quem é o Mota, eu vou contar para vocês. Mota reage a críticas de governistas defendendo cortes em isenções e admite reduzir emendas em acordo sobre o IOF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, acenou com propostas ao governo para um acordo em relação ao impasse sobre o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Em decisão, agora nessa sexta-feira última, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, grande carecão, determinou a suspensão de decretos que previam o aumento e marcou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15. O Robson marcou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15 de julho, e aí quem era contra... Porque, assim, a gente tem que tomar cuidado, mestre Robson, por quê? Porque senão eu vou ser obrigado a trazer um novo equipamento para gravação do programa, que é o Nariz de Palhaço. Semana passada estive aqui eu assumo, faço minha culpa. Olha, eu perguntei para o Robson, estamos com uma ruptura, governo federal de um lado, Congresso do... Aí parece que alguns cargos vagos, alguns ministérios, algumas secretarias que vão ficar vagas, alguns ministérios que vão ficar vagos, parece que o governo federal acenou para republicanos e adjacências, e aí o Hugo Mota já falou, gente, para um pouquinho, vamos baixar a bola, a gente é amigo, gente, para que brigar? Para que fingir que perdoou? Amigos beija-flor, sabe? E aí eu queria te falar o seguinte, a meu ver aqui, tudo não passa de um joguinho de xadrez que nós já estamos careca de ver, careca de escutar. Então, assim, se eu pedir você me dá. Entendeu? Se você falar que não vai me dar, eu também vou falar para os caras que estão comigo do lado de cá. Não vamos fazer. E aí você não vai ter IOF votado, você não vai ter corte votado, você não vai ter um monte de coisa. Acho melhor você me dar a mão. O que ratifica aquilo que eu disse. Também, não sei se foi semana passada ou retrasada, que eu fiz uma pergunta por cima. E vou repeti-la hoje de novo, sem problema nenhum. Vou repeti-la de novo, desculpa a redundância. Mas, o governo federal é refém do Congresso Nacional? Exclamação, interrogação, 2 pontos. Bora lá. Né? É bizarro esse caso de a gente ter que colocar os poderes para se harmonizarem à força. A força. Está forçada a coisa.
Em vez de os três poderes se darem as mãos e dançarem uma ciranda para fazer aquilo que é de interesse da nação e da população, não. Um está querendo puxar mais forte o outro para poder dizer que, olha, quem dita o ritmo da ciranda aqui sou eu. Aí o outro, Aí o outro, E fica nisso, né? Tirando o STF, que está entrando em situações que não são da alçada do nosso judiciário, eles têm que se atentar à constitucionalidade da lei que, depois que passar pelo controle, ver se vai passar ou não, né, de acordo com os julgamentos aí dos nossos legisladores, que vão ali falar assim, olha, a lei tem que ser assim, assim, assado. O STF está entrando demais onde não deve. Isso já está causando um desequilíbrio. Hugo Mota, semana passada, ele ficou um pouco exaltado, né? Ele tem até uma parte que quem o acompanha nas redes sociais, tem até lá o Google, né? Que é um trocadilho do Google com o Hugo, como se ele estivesse explicando o que é a temática, o que está acontecendo, etc. Ele tinha a adoção de um discurso, né? Que se alinhava mais com a oposição e etc. E agora ele faz esses acenos, faz esses sorrisos característicos do centrão fisiológico, que é um câncer no nosso país. Não estou falando que você é obrigado a se posicionar. Se bem que, se a gente colocar um zoom ali, colocar uma lupa, até lá no micro, você vai encontrar para que parte aquelas pessoas pendem, né? Mas o centrão fisiológico, quando eu falo, são meretrizes da política, onde eles visam o seu interesse eleitoreiro e, a partir deste interesse eleitoreiro, ele segura a mão da esquerda ou segura a mão da direita, para poder aparecer da melhor maneira possível na foto. Isso é um problema, porque isso torna essas pessoas integrantes de um poder que disputam o poder pelo poder. Não disputa o poder para ir lá e ter representatividade, ter proatividade, trazer aquilo que precisa para a nossa população. Então, quando eu falo que o centrão fisiológico é um câncer, é nesse sentido, porque eles têm os posicionamentos deles, mas o posicionamento volátil é de acordo com o que né, pautado ali, não só pelo interesse real, público, coletivo, mas também o interesse financeiro deles, particulares para fins eleitoreiros, por que não? E aí o governo não tem tido sucesso com relação à governabilidade por conta dessa queda de braço com o Legislativo, com a Câmara, né, com o Senado. Nós temos deputados muito atuantes do centro-direita e da direita em si, né, que pegam aí os discursos, as narrativas e jogam nas redes sociais, mostrando o que é de fato, o que é verdade, não uma coisa emulada, travestida com um discursozinho bonitinho, que vai falar, olha, igual o IOF, vai beneficiar todo mundo porque vai pegar só o rico. Não vai, não. Isso tem que ser pensado, porque a prestação que você paga na sua compra de supermercado, que você hoje, infelizmente, tem que dividir em 3 vezes no cartão, a sua compra para você fazer a manutenção da sua casa, esses valores, esse dinheiro, ele vai aumentar. Esse IOF vai aumentar para você que é pobre, parcela as suas compras. Só que eles não falam isso. Então, adotam discursos, adotam narrativas para ser jogada de uma certa maneira que, olha, a gente precisa se acertar de um jeito em que fica bom para nós politicamente, que fica bom politicamente para o governo e que isso não cause tanta aversão na população. Essa é a metodologia que esse centrão fisiológico, aqui representado pelo Hugo Mota, representa. Então, demora-se para fazer, né, o desenrolar das questões, demora-se para que essas providências sejam tomadas, seja para passar IOF, seja para declinar essa questão do IOF, porque estão esperando essas conversas que eles têm entre eles lá. Isso é um problema seríssimo, Furquim. E é esse atraso que, de quando um mês vira para o outro, reflete impactos na economia, esses impactos na economia representam cortes em determinados lugares, aumento de gasto em outro, tanto cortes que não deveriam, quanto aumento de gastos que não deveriam. Então falta mais uma comunicação ética, moral, entre os nossos poderes. Tem que ter comunicação e não negociata. Esse é o problema, Furquim. Eu pedi para a produção me botar na tela porque eu tenho dois comentários para fazer para você. Então faça. Primeiro comentário.
certo? Eu estou na tela, estou na tela. 2 comentários. O primeiro, você lembra do Matrix, do filme? A hora que o Morpheus ele apresenta a pílula vermelha e a pílula azul para o Neo? Sim. Eu tenho medo de falar sobre este tipo de reportagem. A gente traz o programa para o debate porque faz parte da obrigação. Mas eu tenho um certo receio de falar sobre isso. Porque aí você vai falar assim, mas que receio é esse? De onde você está tirando isso? Que loucura é essa? Que viagem é essa? Rapaz, eu desconfio tanto desse tipo de situação, inclusive que é justamente sobre a parte final do seu comentário. Assim, eu não sei até onde isso é verdade. Até onde isso aqui não é cortina de fumaça. Sabe? A gente está sendo aqui... Qual o objetivo? Para a gente ficar gastando tempo falando sobre uma situação que já está definida há muito tempo. Entendeu? Eu tenho esse medo. Não duvidem que isso eles façam. Não. E a outra coisa que eu preciso perguntar para você é o seguinte. Você falou da direita, centro-direita e tudo mais. Robson, assim, ó, em poucos minutos. Que raios é o papel da esquerda brasileira no Congresso Nacional? Tempo. Minutos? Para fazer esse minutos? Por favor. Cara, porque você acabou de falar aqui, olha, a direita e a centro-direita estão fazendo assim, assim, assado e tal. O pessoal acabou de escutar aqui. Perfeito, perfeito. E aí eu fiquei pensando o seguinte, falei, cara, e a esquerda, cadê? Ninguém vai dar um grito e falar, pode parar, pera aí, pô. Ninguém vai falar nada. Qual que é o papel da esquerda, Robson? Nós percebemos a maneira com que as pessoas se posicionam a partir da resistência à contradição que elas têm. Como assim? Eu tenho vários amigos que têm um posicionamento de esquerda, inclusive até mais radical. A gente tem que conversa com todo mundo, a gente tem que ter, né, essa pluralidade, nem que seja para saber... para ter uma métrica e comparar para saber se eu estou certo, se eu estou errado, se eu posso melhorar, se eu posso melhorar. Exatamente, é necessário. Né? Tem que ter. É necessário. Faz parte da democracia. Mas quando você tem uma visão que ela é extremista demais, tanto para um lado como para o outro, perde-se o filtro que você adquire ao exercitar o distanciamento crítico. E o que é o distanciamento crítico? É você ter a capacidade de emitir a sua opinião sobre um determinado assunto, mas uma opinião desvencilhada das suas convicções pessoais, do sentido estrito e puro da coisa. Então eu tenho o meu posicionamento, você que está acompanhando tem o seu posicionamento, o Furquim tem o posicionamento dele, e é óbvio... Com você. Oi? Eu não concordo com você em muita coisa, mas isso não significa que nós não podemos sentar para discutir. Exato, exato. Tudo é questão da base argumentativa. Lógico. E esse é o principal ponto, Furquim. Por quê? Quando eu te apresento argumentos robustos, ou quando você me apresenta argumentos robustos, por mais que você não possa concordar comigo e eu não possa concordar com você, você vai me colocar para pensar da mesma forma que eu também. Sim. Agora, quando eu não tenho argumentos, e eu não posso deixar no vácuo, porque senão eu vou perder os louros da vitória, do debate, e aí já é uma questão de vaidade, a tendência é que o campo argumentativo, o campo das ideias, ele é abandonado e as pessoas começam a pregar rótulos na sua testa. Você é isso, você é aquilo. É onde que não é dada a resposta e você é chamado de misógino, de fascista, de ultra não sei o quê. Bolsominion. Tudo, né? Lulista. Visando desqualificar a outra pessoa, desumanizar a outra pessoa, mas reparem, nunca dão uma resposta para a pergunta inicial que você fez. E aí conduzem o debate para uma outra seara, né? Para parecer intelectual, para parecer inteligente, para parecer que tenha razão, que muita gente gosta de bancar o arauto da verdade, o paladino da justiça. É o cajado, né? Mas não diz nada com nada no final da conversa. Então, quando você me pergunta qual que é o papel da esquerda, eles têm uma dificuldade, e eu quero fazer uma crítica não porque eu não seja de esquerda, mas uma pessoa que olha, um curioso sobre o tema, eles defendem cegamente quaisquer propostas que o governo aponte. E se for preciso mentir, vão mentir. Se for preciso distorcer, vão distorcer. Se for preciso omitir, irão omitir. Mas qual que é o problema? Existe uma base militante que não questiona e não fazem as devidas reflexões sobre os impactos e os ecos
que as ações do governo terão ao longo do prazo. Porque eles levantam uma bandeira em específico, olha, em que isso beneficia esse determinado nicho de militância que eu faço parte. Me interessa disso por quê? Né? E vai. A gente olha aí na internet a quantidade de pessoas que fazem debates públicos. O Boulos, por exemplo, ele foi inventar de abrir o microfone lá em São Paulo para poder defender o Lula e as pessoas começaram a questionar. Passou vergonha. Ele faz aquela cara, balança a cabeça, fala que não, mas ele não apresenta um argumento robusto. E eles são reféns daquele padrão ideológico. Isso é um problema seríssimo, Furquim. Eu não concordo muito assim. Só concluir o raciocínio. Por favor, né? conclua. Então, ser reféns desse padrão político partidário ideológico impedem eles de exercer uma postura ética, de fato, com compromisso, de fato, com propositividade naquilo que precisa ser resolvido dentro da ambiência representativa, dentro da ambiência legislativa que é ali o Congresso. Então, esse é o problema. Não estou falando que são burros, que são inúteis, né? Mas a gente se esbarra num problema seríssimo chamado desonestidade intelectual. Isso é ruim porque sabem o que precisa ser feito, sabem o que é correto, mas não o fazem por conta da bandeira que levantam. Simples assim. É porque é o seguinte, eu discordo do senhor, mas assim, não a ponto de jogar um copo na sua face, de jogar uma cadeira nas suas costas, de ter uma briga aqui. Por que eu tô falando isso? Porque agora há pouco você falou. Tanto é que assim, para provar que o seu comentário não é inválido? Não, que tende para um lado só, ou para o outro lado, para mostrar que eu vou pegar uma das palavras que você usou agora há pouco, que é o poder. Porque esse tipo de comportamento que você acabou de escrever agora, nós temos lembrança disso no governo passado, no governo retrasado, no governo retrasado, no governo de mamãe. É uma prática que aí é onde eu falo que há discordância, mas lógico, utilizando até uma fração do seu comentário. É o poder. O esquema, e aí nesse aspecto eu discordo de você, mas como eu disse, pude perceber que não tem um viés ideológico no seu comentário. Por quê? É o poder. Quem está no poder faz valer a sua vez. Vai atender os anseios e desejos daqueles que estão no poder. Para se manterem no poder. Para se manterem, vendo, tudo rege em volta da palavra poder. E enquanto os brasileiros, eu ia fazer um movimento de mão aqui, mas não posso, para do horário, porque eu tenho crianças assistindo, mas tudo é pelo poder e a população em geral, aqueles que mais precisam, é que são abandonados todo o governo. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Infelizmente, e aí, Robson, é uma bola de neve, porque mesmo que o candidato entre, consiga apaziguar a relação dele com o Congresso Nacional, que todos, olha que sonho hipotético, todo mundo pegue na mão, ao fundo toque, vem, vamos embora. Mesmo que isso aconteça, uma situação, assim, quase um milagre, eu penso que ainda a pessoa não vai ter tempo de colocar tudo em prática que é necessário. Porque aí, realmente, 4 anos é muito pouco para você corrigir 50, 60, 100 anos de história. Esse é o maior problema. E, enquanto isso, a gente vê os caras se matarem por causa de OF, se matarem por causa de rachadinha, por causa de processo que não cabe, porque o judiciário está pesando a mão. Isso que eu falei para você agora há pouco, da outra matéria anterior, eu fico com medo, assim, porque dá essa impressão que nós somos direcionados a isso, a ficar comentando uma situação que já foi decidida, só não é divulgada, e a gente é feito de marionete na mão desse pessoal aí. E essas pessoas acabam se perpetuando no poder, provando que as suas práticas são completamente diferentes das bandeiras iniciais que levantaram, até chegar no poder. Um abraço a Erika Hilton, que diz que tem que acabar com o capitalismo usando uma bolsa de R$25 mil e um óculos de quase 6 mil. Belíssimo exemplo, e com esse golpe no rim, eu vou chamar a vinheta para o nosso penúltimo tema de hoje. Robson, você já tomou água, então deixa quieto. Molhei a palavra. Então vamos lá. Decisão do STF para driblar arcabouço surte efeito.
contrário e reduz limite de gasto. Seu Robson, meu amigo que está me assistindo aí, a decisão do STF de retirar do arcabouço fiscal os gastos do judiciário financiados com receitas próprias surtiu efeito contrário ao esperado e reduziu o limite que os órgãos têm para suas despesas em 2025. A atualização dos números foi feita pelo Ministério do Planejamento e Orçamento em relatório publicado em 22 de maio. Por enquanto, o diagnóstico é que a decisão já tirou um espaço de 87,3 milhões das mãos do judiciário. O corte pode ser ainda maior, de quase 1,5 bilhão de reais, caso as custas judiciais também sejam consideradas receitas próprias, e com isso, os gastos bancados por elas fiquem igualmente excluídos. Robson, eu penso assim. Vou dar 2 exemplos aqui rápidos, para não tomar muito tempo, nós já estouramos tempo para avaliar. Primeiro, não pode um servidor público receber 98 mil reais. Não pode um servidor público receber, como já teve gente que recebeu nesse semestre, no semestre passado, quase 600 mil reais. E teve desembargador que recebeu esse valor. Não pode um judiciário, para ser promovido um processo, a depender do valor da ação, ter custos de mais de 10 mil reais. E o acesso à justiça? Isso aqui e olha que eu estou abordando um assunto, mas de forma, eu tenho consciência disso, de forma tão superficial, tão inocente, com perdão da expressão aqui nos assiste, tão neném, tão pueril. E aí a gente vê uma situação como essa, realmente assim, Robson, eu não sei você, mas eu falo, toda segunda-feira, que eu termino de fazer a pauta, e eu vejo aquilo que a gente separou, né, que a gente abordou ali e tal, me dá um certo desespero. Não sei o que o senhor acha, o que o senhor pensa sobre essa questão do desespero e sobre esses 87,3 milhões do judiciário, e que pode piorar ainda mais com 1,5 bilhão, porque pode deixar de ser verba própria, e aí o negócio desandar de vez, Robson. Não é um silêncio dramático, não. Eu estou olhando para esse cara aqui e pensando o que eu vou falar. Ou melhor, não dizer. Ou melhor, não dizer. Quando a temática é essa, por conta de a gente não precisa enumerar aqui o que tem acontecido no nosso país ultimamente, em específico daquilo que deriva das ações do Poder Judiciário de uma maneira geral. Olha as cifras, Furquim. As cifras. Tá? É da ordem de milhões, da ordem de bilhões. Você que está em casa, não acredite no que eu vou falar aqui, até porque eu não vou falar, eu vou pedir para você fazer. Entra aí num buscador de sua preferência, no Google, no Yahoo, DuckDuckGo, qualquer um. E faça uma consulta sobre os gastos que o Poder Judiciário tem em países sérios. Países sérios. Nós temos juízes de instância federal em países nórdicos, na Europa, por exemplo, Furquim, que recebem salário mínimo a caráter de indenização, porque alguns deles são voluntários e resolvem muitos dos problemas daqueles povos, daquela região. Nós temos políticos em países sérios que pegam o metrô para ir trabalhar, porque não recebem altos salários, fazem o que precisa ser feito dentro do maior ética possível. Não estou falando que não tem ética no nosso STF, tá? Por razões óbvias novamente. E são países que estão na liderança mundial, em índice de desenvolvimento humano, em produção de riquezas, em um lugar que tenha segurança pública, segurança jurídica. E aí eu olho para essas pessoas, para esses 11 que estão ali no nosso STF, e olha para essas cifras. Precisa, pessoal, gastar tanto dinheiro para que eles perpetrem os atos que eles estão perpetrando? Será que a contrapartida é justa, é válida, é necessária? E eu estou falando isso sem desvinculado de ideologias políticas, tá? Totalmente desvinculado. Independente do lado que você defenda, da bandeira que você levante, precisa gastar isso tudo com assessores,
com auxílio toga, com um carro blindado, com não sei o quê. Eu não sei o que dizer, Furquim. Sinceramente. Porque quando eu olho para os zeros após a vírgula, né, para os zeros ali à direita, eu não consigo tecer um comentário que não esteja profundamente contaminado de raiva, de indignação. Né? E isso pode contaminar a razão aqui e impedir da gente tecer algo verdadeiramente ético. Então, meu amigo, eu passo a bola para você. A minha resposta é só uma indignação, é só uma provocação a essa reflexão que as pessoas que acabaram de ver precisam fazer também. Achei, enquanto você estava falando, estava fazendo uma pesquisa, eu estava em dúvida se eram os políticos finlandeses, certo? Ou se eram os suecos. E aí, através da pesquisa, descobri que são os suecos. Como é que é o esquema lá? Eles não têm salário. Eles têm verbas indenizatórias. Eles têm uma ajuda de custo. Isso. E aí, aquele político que trabalha fora da sua localidade ali, que ele tem que pegar um trem, um metrô, alguma coisa, ele precisa residir no local onde são as sessões, ele tem um dormitório, um 2x2, que mal tem a cama, e é isso aí. A prestação do serviço é em prol da comunidade em que ele vive. Não tem carreira política, não tem escalão, pistolão social, não tem nada. Político não tem nada. Ele está ali para servir. Na Finlândia, por exemplo, seu Robson, o primeiro-ministro finlandês ele recebe por volta de 11.300 euros. 11.300 euros. O primeiro-ministro. Então, assim, para ver a discrepância de entendimento em relação àquilo que a gente vive e aquilo que a gente vê de, infelizmente, ver pessoas fazendo carreira política, ver pessoas usufruindo de uma situação que não é dele, de uma condição que não é dele, ele está colocado ali para trabalhar e servir, e aí você verificar a total falta de contexto, de objetivo, o desvirtuamento daquilo que a gente esperava que essa pessoa fosse fazer. E aí depois as pessoas me perguntam, mas por que você está tão triste quando você vai fazer o programa? Ou você está tão desesperançoso ao fazer o programa? Eu falo, é por causa desse tipo de situação. A gente também, Robson, não podemos aqui deixar passar batido para falar para o nosso telespectador que nós também temos responsabilidades perante esse rapaz aqui, ó, antes de qualquer coisa. Então, se a gente fosse falar o que a gente quisesse falar aqui, que deveria, o que precisa e o que deveria falar, talvez ao sairmos daqui, na entrada aqui dos estúdios, talvez as pessoas com aquele adereço, aquele colar, que não, pulseira de prata, pulseira de prata, democracia. Talvez as pessoas estariam lá nos esperando. Então, eu vou chamar... Esperando a gente democraticamente? Isso, democraticamente. Aí, e colocar na viatura também democraticamente. Democraticamente? Isso. Enquanto a nossa primeira-dama, que não tem função nenhuma, custa R$4.000 por hora, democraticamente? Ô Robson, aproveitando aqui, que nós já estouramos o tempo mesmo. Já foi o boi com a corda? Já foi o boi com a corda. Deixa eu só fazer uma pequena colocação, observação. Ontem, eu não sei se você assistiu aos canais de televisão, ao final do domingo, eu tenho esse hábito. Antes de me deitar, eu falei, vamos ver o que é notícia no mundo. E eu estou vendo lá o nosso querido presidente Luiz Inácio. Maravilhoso. Fazendo o seu discurso lá, na reunião dos BRICS. E eu vi uma pessoa à sua esquerda, com um iPhone, assim, aparecendo assim. Eu tenho a leve impressão que aquela pessoa atrás dele era a Janja Groove. Aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, o que a Janja Groove está fazendo atrás do homem? Até porque eu na minha humilde raciocínio e pensamento, e imagino que quem deveria estar atrás do Lula, ali no degrau acima ali de reservados, de cadeiras, um ministro, um assessor. Por exemplo, o Geraldo Alckmin. O vice, né? Picolé de chuchu. Picolé de chuchu. O Haddad deveria estar lá. Ele estava, mas mais afastado. Ele não estava ali, uma cadeira, uma fileira de púlpito atrás, ou balcão, sei lá, de mesa atrás.
que estava lá na Janja Groove. E eu falei, rapaz, essa mulher tá fazendo o que aí, bicho? Eu queria explicações, assim, eu queria poder perguntar o que ela estava fazendo lá. Resumindo, ela é uma pessoa que gosta, uma diva que gosta de holofotes. Não tem outra situação. Eu queria até que seja algo patológico, mas não posso avançar os meus dizeres para além disso. De novo, se não democraticamente, a Gestapo do Xandão pode aparecer. Beijo, Janja Groove. Tamo junto. Olha só, vou chamar a vinheta para o último tema de hoje. Vou fazer igual no... Você lembra do show de calouros? Show de calouros? Não. Perdão, qual é a música? Que perguntava pro cantor, dava quantas notas e tal, e aí quando ele acertava, o cara virava cantando assim. O Pablo. Com aquelas pinturas de glitter. Vamos lá. Pessoas, falar de um assunto que o Robson adora de paixão, ele comenta comigo diariamente através do WhatsApp. Muito. Amanhã, mais conhecido como 8/7, terça-feira, temos semifinal do Mundial de Clubes e a partida que abre mais uma etapa do certame é Fluminense e Chelsea, tá? Às 16 horas, e mesmo horário também para o Clássico Europeu da quarta-feira, dia 9/7, entre PSG e Real Madrid. Na sexta-feira passada, agora dia 4, o Fluminense despachou o time do Al Hilal por 2-1, por isso que vai aí para semifinais contra o Chelsea, e por 2-1 também foi o mesmo placar, o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea também, e aí por isso do cruzamento Fluminense e Chelsea, e aí o PSG, aqui na reportagem, Robson, eu admito, ficou faltando como é que o PSG chegou na semifinal contra o Real Madrid. Mas isso não interessa. O que interessa é que o Fluminense é o único brasileiro que restou na competição, e toda a nossa torcida para o Fluminense. Eu estou sendo honesto aqui, não estou mentindo, não torci para Flamengo, não torci para Palmeiras, mas para o Fluminense eu acho importante a gente torcer, até porque eu gosto muito do Renate. Conhece o Renate? Então você está querendo me dizer que a zoeira da ausência de Mundial para o Palmeiras vai persistir por mais algum tempo? Certeza absoluta, e fiquei muito feliz. Não estou sendo hipócrita. Mas brasileiro, não pode ser contra brasileiro. Um abraço, velho. Beijo no ombro. Ainda bem que não chegou na final e dane-se. Olha só, também teve grande prêmio de Fórmula 1 ao circuito. Robson, Fórmula 1 em festa nesse domingo. Eu sei que você sabe disso, entendeu? Mas eu estou aqui só para passar a informação para o nosso telespectador e o nosso ouvinte. 75 anos de Fórmula 1 em Silverstone, na Inglaterra. Então foi um grande prêmio festivo e tudo mais. E, de novo, o sobrinho do Chuck, o Lando Norris, sagrou-se campeão da etapa de Silverstone, seguido por Oscar Piastri, e a surpresa do grid, Nick Hülkenberg. Para quem não está ligando o nome à paçoca, Nick Hülkenberg é companheiro do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e da Sauber. E a Sauber chegando a um terceiro lugar, realmente acho que os caras estão comemorando lá até agora. É um marco. Entendeu? É um marco muito importante, que é a demonstração de que aquilo que eles vêm falando da melhora do carro, daquele kit de aerodinâmica que foi colocado no carro, está funcionando, está rendendo. Tanto é que o Nick Hülkenberg conseguiu chegar na terceira posição em Silverstone, e o Lewis Hamilton chegou em quarto, e o tetracampeão do mundo, Max Verstappen, chegou na quinta posição. E o próximo GP na Bélgica, para quem curte aí chama o nome do jogo? No PlayStation? É tipo o Forza Motorsport, mas tem um outro. O Gran Turismo? O Gran Turismo. Ou Need for Speed? Não, o Gran Turismo. Obrigado, Robson. Para quem curte o Gran Turismo, a próxima etapa agora da Fórmula 1 é dia 27 de julho, no Grande Prêmio da Bélgica, o circuito de Spa-Francorchamps. 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 Muito bacana lá de jogar lá. Quem joga qual é o nome do jogo? Gran Turismo. Gran Turismo sabe o que eu estou falando. Eu tenho em casa e estou aqui passando vergonha. Valeu, gente. Pessoas, de novo aqui para finalizar os nossos trabalhos, Robson, para o pessoal que quiser interagir conosco, assistir aos programas, vários caminhos, vários meios, e fica aqui o nosso recado, www.tvvocê.com.br, ok? No Instagram, YouTube, TikTok, @TVVocêCatalão, sem preguiça, TV, VOCE
Catalão, dá uma chegadinha lá, dá uma moral para nós, pro conteúdo que é feito aqui no canal, as entrevistas e tudo mais, tudo que é produzido você vai encontrar lá, ou com cortes, ou através dos vídeos de forma completa no YouTube, por exemplo. Daqui a pouquinho estaremos no YouTube, sou o seu Robson, daqui a pouquinho estaremos lá, e aí onde a gente pode avaliar aí, onde o pessoal pode assistir, avaliar o que nós comentamos aqui hoje. E aproveitando que eu estou falando no Robson, muito obrigado pela paciência, pela parceria de sempre, valeu demais, batemos um papo legal, e é por isso que nós estamos aqui, para levar um pouco de luz aonde há trevas. Robson Mendonça. Menos, Batista, menos. Para quem entendeu a referência, né? Agradeço demais a oportunidade novamente a TV Você, né, por ceder esse espaço aqui para a gente, a parceria de sempre, Dr. Furquim. E se Deus quiser, se a Gestapo do Xandão não aparecer, a gente está aqui segunda-feira que vem. Agradecer também ao pessoal aqui da TV Você, pelo espaço, pela compreensão e pela paciência. Agradecer demais aí toda a ajuda que a gente recebe aqui, sempre ao iniciarmos nosso programa, no decorrer do programa e após o programa. Agradecer você que nos assistiu até agora, meu muito obrigado de coração. Fiquem todos com Deus, ide em paz e que o Jesus os acompanhe. E não se esqueça, tá? Semana que vem estaremos de volta, 14 horas ou próximo das 14 horas, mas estaremos aqui firmes e fortes para trazer as informações que abalaram a semana e a segunda-feira. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, boa semana, valeu, tchau, vamos Nelson.